o príncipe e a princesa de Gales, seus 3 filhos, a cumprimentar os admiradores. O príncipe Louis, de 7 anos, a quebrar o protocolo e a pegar em alguns chocolates oferecidos ao pai. O príncipe Louis estava sentado tranquilamente no castelo de Windsor, quando um famoso pianista se inclinou e, em tom de brincadeira, lhe pediu para tocar piano. Estávamos de olho nas crianças reais. O príncipe Louis, mais uma vez, roubou a cena. O que aconteceu a seguir deixou todos na sala completamente atônitos, e o momento rapidamente se tornou inesquecível. No castelo de Windsor, o silêncio tomou conta do salão no instante em que o famoso pianista sorriu. E não era aquele sorriso caloroso que se dá às crianças, mas sim aquele sorriso fino e divertido que surge pouco antes de se fazer uma piada à custa de alguém. O príncipe Louis ainda não compreendia totalmente o que estava a acontecer, e apenas sabia que todos os adultos na sala o observavam de repente, enquanto algo no seu peito se apertava. Tinha apenas 7 anos. Para o mundo, o príncipe Louis era conhecido pelos seus acenos brincalhões, pelas suas caretas nas varandas do palácio e pela forma como parecia nunca conseguir estar parado durante muito tempo. As câmaras adoravam-no, porque era imprevisível, e os comentadores descreviam-no com bom humor, considerando-o atrevido e cheio de energia. Mas o que ninguém se deu ao trabalho de perguntar foi por que é que aquela energia existia em primeiro lugar. Por isso, continue a ver, porque aquele momento de brincadeira estava prestes a virar-se contra eles de uma forma que ninguém esperava. Aquele dia no castelo de Windsor deveria ser simples, uma vez que não se tratava de um concerto nem de uma apresentação. Era uma daquelas tardes reais cuidadosamente planeadas, onde os convidados importantes eram convidados a tomar chá, a admirar o palácio e a impressionar-se o suficiente para partirem com boas histórias para contar. Entre estes convidados estava um pianista mundialmente famoso, um dos mais célebres do mundo. O pianista era conhecido por muitas coisas, como a sua precisão técnica, as suas salas de concerto cheias e as suas opiniões incisivas. Era o tipo de homem que falava de música como se fosse um portão trancado, e apenas alguns escolhidos fossem dignos da chave. Para ele, a arte era disciplina, sacrifício e perfeição, pelo que havia pouco espaço para ruídos infantis no seu mundo. O príncipe Louis fora trazido para a sala, como as crianças em famílias reais costumam ser, ou seja, de forma breve e educada, apenas o tempo suficiente para dizer olá e ser visto. William estava por perto, a conversar com um grupo de mecenas, enquanto Catherine lançava a Louis um olhar tranquilizador. O tipo de olhar que as mães lançam quando percebem que o filho já está sobrecarregado. Louis transferiu o peso de um pé para o outro. O salão em si era grandioso, mas frio, com tetos altos, janelas amplas e paredes forradas com retratos de antepassados que pareciam encará-lo fixamente. Louis detestava salas como aquela, porque exigiam que ficasse imóvel de uma forma que o seu corpo não compreendia. No entanto, o pianista reparou nele quase imediatamente. "Ah, este deve ser o mais animado", disse o pianista, inclinando ligeiramente a cabeça. Algumas pessoas riram-se baixinho, e Louis sorriu, pois sorrir era algo que aprendera a fazer quando os adultos se riam, uma vez que geralmente tornava as coisas mais fáceis. Os olhos do pianista passaram por Louis e pousaram no piano, no canto da sala. Era um piano de cauda polido, ali colocado mais para decoração do que para uso. A sua tampa estava fechada, enquanto as suas teclas permaneciam intocadas. "Ele toca?" perguntou o pianista despreocupadamente, embora já houvesse um toque de divertimento na sua voz. William respondeu antes que Louis pudesse dizer, "Não formalmente, uma vez que ele ainda é bastante jovem." O pianista assentiu e, de seguida, olhou para Louis, falando com evidente divertimento. "Que pena", disse ele. "Mãos tão pequenas. Mas, bem, suponho que cada criança da realeza pensa que sabe tocar antes de compreender o que a música realmente exige." Os adultos voltaram a rir, e desta vez um pouco mais alto. O Louis não se riu porque não compreendia completamente as palavras, mas compreendia o tom e sentia-o da mesma forma que as crianças sentem a chuva antes de cair. E o pianista fez algo que ninguém esperava. "Bem", disse ele, gesticulando para o piano. "Por que não ouvimos alguma coisa? Vamos, jovem príncipe."
e mostra-nos o que sabes fazer. Parecia brincalhão, descontraído e quase gentil, mas não era. O silêncio tomou conta da sala e todos os olhares se viraram para Louis. Sentiu o rosto esquentar. Assim, olhou para a mãe e depois para o pai. Ninguém interveio. E ninguém reparou que, para ele, aquilo não parecia um jogo ou uma peça de teatro. Louis abanou ligeiramente a cabeça e disse: "Acho que não." Mas o pianista interrompeu-o, acenando com a mão e dizendo: "Ah, são só algumas notas, já que é só um piano, por isso não tenha vergonha." Mas lá estava, e essa era a piada. Não era cruel o suficiente para gerar protestos, nem óbvia o suficiente para ser interrompida, mas o suficiente para colocar uma criança sob os holofotes e esperar que falhasse silenciosamente. Louis ficou paralisado enquanto os seus dedos se curvavam em direção às palmas das mãos. E nunca tinha tocado aquele piano antes. Não desta vez. E não à frente de pessoas como estas. O silêncio oprimia-o por todos os lados. E então, Catherine falou gentilmente e disse a Louis que não tinha de o fazer, se não quisesse. Mas o mal já estava feito. E Louis, mesmo sendo criança, conseguia senti-lo. Aquela sensação familiar de ser de mais e de menos ao mesmo tempo invadiu-o, uma vez que era demasiado barulhento para salas silenciosas e não era bom o suficiente para as sérias. O pianista voltou a sorrir e, desta vez, com um ligeiro encolher de ombros, acrescentou que, por vezes, se esquecia de si próprio, pois as crianças eram mais adequadas para acenar do que para tocar. As gargalhadas que se seguiram foram educadas, mas pesaram sobre os pequenos ombros de Louis. O Louis não chorou, nem fugiu. Como filho da realeza, fora ensinado a ser sempre corajoso e a enfrentar os problemas, e não a fugir deles. Então, limitou-se a acenar com a cabeça, deu um passo atrás e juntou as mãos, tal como lhe tinham ensinado. Para todos os outros, o momento passou como mais uma pequena interação esquecível numa longa tarde real. Mas, dentro de Louis, algo mudou. Mais tarde, nessa noite, muito depois de os convidados terem saído e de o castelo ter mergulhado no silêncio da noite, Louis permaneceu acordado na cama. O teto por cima dele estava escuro e estranho, enquanto ele repassava aquele momento vezes sem conta. Quando era criança, não conseguia compreender completamente por que razão doía tanto. Não estava zangado, mas sim determinado, porque o que ninguém naquela sala sabia, e que ninguém se preocupou em reparar, era que o príncipe Louis já sabia tocar piano. Não o piano polido da sala de estar, mas um esquecido, escondido longe dos olhares indiscretos. E era um piano que não se ria, mas que ouvia. E, a partir dessa noite, cada nota suave que tocava em segredo carregava o eco daquele sorriso. E o que o pianista pensava ser uma piada inofensiva acabara de plantar uma semente. E quando ela cresceu, chocou todos os que se tinham rido naquele dia. Na manhã seguinte, a casa de Windsor despertou com a habitual agitação de passos, risos sonoros e o murmúrio suave dos criados a preparar o pequeno almoço. Lá fora, o sol brilhava nas paredes de pedra, anunciando um novo dia. Mas dentro do quarto de Louis, o rapaz mal se apercebia. A sua mente continuava presa ao que acontecera no dia anterior. E o riso educado e o subtil escárnio do conceituado pianista continuavam a ecoar na sua cabeça. Louis saiu da cama silenciosamente e caminhou pelo chão polido. Espreitou pela janela, onde jardineiros já aparavam as sebes, e pássaros saltitavam pelos caminhos de pedra. Os seus irmãos mais velhos estavam lá embaixo a praticar as suas lições, mas Louis tinha outra coisa em mente. Dirigiu-se para uma parte tranquila do castelo, bem longe da sua própria casa. Tinha descoberto um quarto escondido na ala norte há meses, e quase ninguém lá ia. Era o seu lugar secreto. Aquele lugar tornara-se o seu refúgio, um local onde podia ser ele próprio sem ser julgado. Mesmo com apenas 7 anos, compreendia a pressão que acompanhava o fato de ser da realeza. Havia um velho piano vertical no quarto,
desgasto e envelhecido, mas que se tornara seu companheiro. Ao contrário dos pianos de cauda, perfeitos e brilhantes das salas de aparato, este tinha personalidade. O marfim das teclas centrais estava lascado, e a madeira estava manchada com as marcas das chávenas de chá antigas de há décadas. Quando Luiz pressionava os pedais, estes emitiam um rangido baixo e fantasmagórico que ecoava nas vigas. Era um instrumento teimoso que exigia paciência. As teclas eram pesadas e algumas demoravam a voltar à posição original. Mas Louis adorava-o precisamente por ser imperfeito. Sentia uma estranha afinidade com o instrumento. Estavam ambos escondidos num canto, à espera que alguém reparasse no seu verdadeiro valor. Era ali que Luiz vinha aprendendo a tocar sozinho, devagar, longe dos olhares das câmaras e das expectativas da vida na realeza. Luiz sentou-se ao piano e colocou os dedos nas teclas. As primeiras notas foram hesitantes, mas já praticava há meses. Ele não estava apenas a adivinhar as notas. Estava a seguir um caminho trilhado por outra pessoa. Louis passou horas na biblioteca do palácio, à procura de livros de música, e encontrou uma coleção encadernada em pele que pertencera à sua avó, a princesa Diana. Conhecia as histórias de como ela surpreendeu o mundo em 1988, ao tocar uma peça difícil na Austrália, sem partitura. Nas margens destes livros antigos, encontrou pequenas marcas de lápis com a caligrafia dela. Fez tocar nas mesmas páginas que ela um dia folheara, fê-lo sentir-se menos só. Não era apenas um menino a tocar um piano esquecido. Era um neto a resgatar um legado familiar que o mundo tinha esquecido. Os dias transformaram-se em semanas após aquele incidente. Os ensaios de Louis tornaram-se mais frequentes e mais focados. Enquanto a maioria das pessoas o via como o príncipe brincalhão e enérgico que fazia caretas na varanda, algo estava a mudar por baixo da superfície. Estava a aprender disciplina e paciência, e a descobrir que a música lhe dava uma forma de se expressar que as palavras nunca conseguiriam. As palavras desdenhosas do pianista ficaram-lhe na cabeça. As crianças são mais adequadas para acenar do que para tocar, dissera o homem, e estas palavras alimentaram a determinação de Louis. Sempre que pensava em desistir, lembrava-se daquela tarde e de como se sentira pequeno e inútil naquela sala cheia de adultos. Louis começou a passar mais tempo na biblioteca do palácio, a examinar partituras e a aprender sobre teoria musical. Os seus pais começaram a notar mudanças no filho. Ele parece diferente ultimamente, comentou William com Catherine uma noite. Há algo mais tranquilo nele, concordou Catherine. Não faziam ideia de que o seu filho mais novo passava horas naquele velho piano, aprendendo a tocar sozinho com uma seriedade que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse apenas pelas suas aparições públicas. Numa tarde de tempestade, Louis praticou durante mais tempo do que o habitual. O som da chuva nas janelas parecia misturar-se com as notas que tocava. E, pela primeira vez, sentiu que estava realmente a fazer música, em vez de apenas premir teclas. Os seus pequenos dedos estavam doridos quando parou. Mas sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma profunda sensação de realização, fruto do trabalho árduo em algo significativo. Louis não estava propriamente a tentar manter a sua prática em segredo, mas também não a divulgava. Era algo que lhe pertencia, uma parte da sua vida em que não tinha de se apresentar às câmaras ou corresponder às expectativas de ninguém. Era simplesmente um rapazinho a aprender a tocar piano porque queria. Depois aconteceu algo que mudou tudo. O rei Carlos referiu à família que tinham recebido um convite para a International Harmony Gala, um prestigiado evento de música clássica. A lista de convidados incluía alguns dos maiores nomes do mundo da música clássica, e entre eles estava o pianista que tinha despedido Louis semanas antes. Ao ouvir isto, Louis sentiu um arrepio dentro de si. A gala
ainda estava a semanas de distância, mas ele sabia que aquela poderia ser uma oportunidade para mostrar que era mais do que as pessoas imaginavam. Catherine apercebeu-se da reação do filho à notícia. Será uma noite longa, disse ela, gentilmente, e muito formal. Acha que vai conseguir? Lois assentiu e disse que sim, mas, por dentro, o seu coração estava acelerado. Não planeava causar um escândalo ou chamar a atenção sobre si, mas também sabia que tinha mudado desde aquela tarde em que fora humilhado. Mesmo em criança, compreendia o que a humilhação significava para um membro da realeza. Se as pessoas o vissem como fraco uma vez, talvez nunca mais o vissem como forte. Todos esperavam que os filhos da realeza fossem perfeitos, inteligentes, educados e talentosos em tudo o que fizessem. Por não se ter conseguido defender quando o pianista troçou dele, sentiu que tinha perdido a dignidade. Agora, a única forma de a recuperar era provar que era melhor do que pensavam. Precisava de mudar a sua imagem antes que o mundo decidisse quem ele era. Contudo, à medida que a gala se aproximava, Louise continuou os seus ensaios com renovado foco. O segredo que vinha cultivando, a habilidade que vinha desenvolvendo em privado, estava prestes a ser testado de formas que ainda não conseguia imaginar. E à medida que a data se aproximava, Louis começou a perceber que aquele acontecimento lhe poderia dar a hipótese de provar algo, não apenas ao pianista que o tinha ridicularizado, mas a si próprio. E aqui está a parte mais interessante. O convite não era para um evento qualquer. Era para uma noite no Royal Albert Hall, o famoso edifício de tijolos vermelhos, com um teto de vidro em forma de cúpula, no coração de Londres, que parecia quase uma coroa gigante. A família tinha viajado de Windsor para Londres para pernoitar. Louis estava sentado em silêncio no carro, observando as luzes da cidade a ficarem mais brilhantes através da janela à medida que se aproximavam. Aquilo não se parecia com o Royal Variety Performance, com a sua música alta e luzes coloridas. Era a Gala Internacional da Harmonia, um evento solene que se realizava uma vez por ano, onde cada nota era importante. Era o tipo de noite em que os músicos se apresentavam não apenas para entreter, mas para serem recordados. A atmosfera estava carregada de significado desde o momento em que chegaram. O Royal Albert Hall já tinha acolhido muitos eventos, mas este carregava um tipo diferente de pressão. Não era apenas mais uma reunião. Era uma noite destinada a celebrar a música clássica, a tradição e a excelência. As pessoas convidadas eram aquelas cujas opiniões importavam naquele mundo. Críticos, mecenas, compositores, doadores e artistas enchiam os grandes salões. Cada movimento parecia ensaiado mesmo antes da música começar. Os funcionários moviam-se com precisão e cuidado, enquanto os convidados chegavam em trajes formais. O som de conversas educadas percorria os corredores. Uma suave música de cordas tocava em fundo, enquanto a famosa cúpula refletia uma luz quente sobre os pavimentos polidos. Tudo foi planeado para transmitir elegância e controlo. Nada, naquela noite, deixava margem para surpresas. Pelo menos, era nisso que todos acreditavam. À noite, o príncipe Louis entrou com a sua família, elegantemente vestido e com a postura que lhe fora ensinada. Para ele, atravessar aquelas portas imponentes significava entrar num mundo onde tudo tinha de ser perfeito. Parecia pequeno entre as figuras altas e os fatos escuros, mas todos os olhares pareciam encontrá-lo. Permaneceu perto de Catherine. Embora ela mantivesse a expressão calma, observava-o atentamente. Ela sabia o quão opressivas salas como aquela podiam ser para ele, especialmente depois do que tinha acontecido semanas antes. Mas, como se constatou, o pianista já lá estava. Estava perto do centro da sala, rodeado de admiradores e colegas músicos. A sua postura era confiante. A sua voz ressoava com facilidade enquanto falava sobre música e performance. Para muitos na sala, ele era um símbolo de mestria e disciplina. A sua aprovação
Podia abrir portas ou fechá-las silenciosamente. Tinha concordado em atuar naquela noite como parte do programa de gala. A sua presença, por si só, já tinha gerado expectativas. No entanto, quando os seus olhos se detiveram no príncipe Louis, houve uma breve pausa. Foi algo subtil, mas estava lá. Ele lembrou-se do menino. Lembrou-se daquela tarde no castelo. Lembrou-se do constrangimento silencioso que se seguiu à sua piada. Para ele, tinha sido insignificante, apenas um momento de diversão. As crianças esqueciam-se das coisas rapidamente. Acreditava. E com esta criança, não foi diferente. O pianista não esperava nada de Louis. Aliás, esperava desconforto ou evasão. Talvez a mesma energia irrequieta que as câmaras sempre captavam. Ele não esperava confiança. Certamente, não esperava talento. Na sua mente, aquele capítulo estava encerrado. À medida que os convidados eram conduzidos para o salão principal, a atmosfera mudou. O espaço para as apresentações tinha sido preparado com esmero. Fileiras de cadeiras estavam dispostas de frente para o palco, onde um piano de cauda repousava sob luzes suaves. Os programas foram distribuídos. As conversas sussurradas foram se dissipando lentamente à medida que as pessoas se acomodavam nos seus lugares. A festa estava prestes a começar. O príncipe Louis estava sentado entre os seus pais. Os seus pés mal tocavam o chão. Abanou ligeiramente os braços e parou ao lembrar-se de onde estava. As suas mãos repousavam no colo. Embora o seu rosto estivesse calmo, sentia o peito apertado. A sala parecia maior do que antes. Todos estavam tão quietos que isso o deixou nervoso. Nos bastidores, o pianista preparava-se. Era conhecido pelo seu autocontrole. Contudo, naquela noite, algo o incomodou. Talvez fosse a formalidade do ambiente, ou talvez fosse a consciência de que esta apresentação seria discutida por pessoas cujas opiniões moldavam carreiras. Porque, por mais vezes que já tenha visto o mundo, uma sala tão grande ainda pode fazer tremer as mãos. Passou mentalmente os trechos iniciais. Já imaginava os aplausos que se seguiriam. Não pensava no príncipe Louis. Para ele, o príncipe Louis era apenas uma pequena parte de um dia muito longo. Ele não estava a pensar no menino com raiva. Simplesmente não achava que uma criança conseguisse compreender o tipo de estresse que ele estava a sentir. Na sua cabeça, as crianças estavam ali para desfrutar do espetáculo, não para sentir realmente o peso da música. O programa começou sem problemas. Foi feita uma breve introdução, explicando o propósito da gala. O texto explicava o papel que este evento desempenhava no apoio à educação e preservação da música clássica. Era uma noite destinada a inspirar as gerações futuras e, ao mesmo tempo, a homenagear aqueles que já tinham alcançado a grandeza. As palavras foram ensaiadas e respeitosas, e o público ouviu com atenção silenciosa. De seguida, o pianista subiu ao palco. Os aplausos foram respeitosos e comedidos. Ele agradeceu-lhes com um ligeiro aceno de cabeça. Sentou-se ao piano, ajustou a postura e colocou as mãos sobre as teclas. A sala ficou em completo silêncio. Aquele era o seu espaço, e todos o sabiam. Mas algo correu mal. Não visivelmente. A princípio, não o suficiente para que o público se apercebesse imediatamente. Os seus dedos moviam-se, mas a confiança que normalmente sentia não o acompanhou. Um pequeno erro surgiu logo no início. Era pequeno o suficiente para ser perdoado, mas grande o suficiente para que ele e os outros profissionais o sentissem. A sua concentração intensificou-se. Em vez de se deixar levar pela música, começou a resistir-lhe. Da plateia, o príncipe Louis ouvia atentamente. Não percebia tudo sobre a peça, mas percebia o som e a emoção. Percebeu a tensão no rosto do pianista e a hesitação, mas inclinou-se para a frente sem se aperceber, simplesmente apreciando a música e tentando aprender com tudo o que via. O pianista continuou, mas a apresentação
não estava a desenrolar-se da forma que ele esperava. A sala também sentiu. A energia mudou. Embora ninguém sussurrasse, uma consciência silenciosa apoderou-se da assistência. Isto não foi um fracasso, porque foi bom. Muito bom. Mas não foi a excelência que esperavam dele. Quando a peça terminou, os aplausos voltaram. Eram educados e de apoio, mas contidos. O pianista levantou-se e agradeceu. Embora o maxilar se tenha contraído por um instante, regressou ao seu lugar para a próxima parte do programa. Estava consciente de que algo lhe tinha escapado das mãos. Precisava de ter controle. A noite ainda não tinha terminado. À medida que o programa prosseguia, houve um momento de ajustamento nos bastidores. Uma mudança na programação foi discretamente discutida. Um breve silêncio tomou conta da sala. O apresentador regressou ao palco, explicando que iria haver uma pequena transição. Foi então que a atenção se voltou para a plateia. O príncipe Luís remexeu-se na cadeira. Voltou a sentir olhares sobre si, embora não soubesse dizer por quê. Alguém perto do corredor olhou para ele. Depois, outra. Um murmúrio suave percorreu uma pequena parte da sala antes de cessar novamente. A ideia não fora planeada, não foi anunciado. Surgiu das circunstâncias, da tensão, da necessidade do pianista retomar o controle da noite. Ele levantou-se novamente, com um tom leve que disfarçava a sua irritação. Gesticulou em direção às primeiras filas. Sugeriu meio em tom de brincadeira, que o evento tinha como objetivo inspirar a próxima geração. Talvez um jovem convidado da realeza gostasse de se sentar mais perto do piano. A sala reagiu antes que alguém parasse para pensar. O príncipe Louis sentiu a mão de Catherine apertar brevemente. William inclinou-se para a frente, inseguro. Não houve uma recusa clara, nem uma concordância clara. Apenas um momento que passou demasiado depressa. Um membro da equipa aproximou-se, guiando Louis gentilmente em direção ao corredor. Levantou-se e caminhou em direção ao palco. A caminhada até a frente pareceu longa. Cada passo fazia o seu coração bater mais forte. Sentia o olhar da sala, não de carinho, mas de curiosidade. Chegou à beira do palco e parou. Não tinha a certeza do que se esperava dele. O pianista olhou-o de cima. Do lugar onde estava, Luís parecia ainda mais pequeno. O pianista pensou que aquilo passaria facilmente. Uma criança não podia perturbar a noite. O que quer que acontecesse a seguir apenas lembraria a todos a diferença entre disciplina e brincadeira. Louis colocou as mãos ao lado do corpo. Os seus dedos formigavam. O piano estava a poucos passos de distância e a sala aguardava. Pouco antes que alguém pudesse intervir, antes que alguém compreendesse completamente o que estava a acontecer, o príncipe Louis deu um pequeno passo em frente. Ergueu o olhar para o instrumento que outrora o fizera sentir-se pequeno. Todos observavam em silêncio. E o que aconteceu a seguir foi algo chocante que ninguém tinha previsto. O príncipe Luís não se mexeu rapidamente. Avançou com o mesmo passo cauteloso que utilizava ao entrar em salas desconhecidas, como se estivesse a testar o chão debaixo dos seus pés. Um membro da equipa hesitou perto da beira do palco e, de seguida, parou. Nenhuma instrução foi dada. Ninguém sabia ao certo qual o protocolo que se aplicava quando uma criança caminhava em direção a um piano de cauda no meio de um evento de gala internacional. Catherine ajeitou-se na cadeira, mas não se levantou. William inclinou-se ligeiramente para a frente, com a atenção fixa no filho. O silêncio reinava na sala, não por exigência de ninguém, mas porque ninguém queria interromper o que quer que estivesse a acontecer. Louis aproximou-se do banco do piano e parou. De perto, o instrumento parecia enorme. A superfície polida refletia as luzes do palco, e as teclas estendiam-se mais do que estava habituado. Ajustou o banco com as duas mãos, e o ligeiro ruído ao arrastá-lo ecoou pelo salão. Depois subiu e sentou-se, com os pés a balançar logo acima do chão. O pianista observou atentamente. Ele esperava hesitação. Ele esperava algum movimento nervoso
ou incerteza. Mas o que viu, em vez disso, fê-lo endireitar-se. Louis não se apressou. Não tocou nas teclas imediatamente. Colocou as mãos sobre elas e esperou, como se estivesse a ouvir algo que só ele conseguia ouvir. Então, tocou. A primeira nota foi suave, mas carregava algo. O som propagou-se pelo salão, limpo e constante. Seguiu-se uma segunda nota. Depois, uma terceira. Não foi aleatório, nem descuidado. Foi preciso, exatamente como ele tinha praticado. Um murmúrio silencioso percorreu a assistência. Programas foram baixados, cabeças inclinadas para a frente. Não era barulho, nem brincadeira. Era uma criança a colocar bilhetes com intenção numa sala cheia de pessoas treinadas para reconhecer intenções quando as ouviam. Louis continuou. A melodia era simples, mas controlada. Não tocava alto, nem com pressa. Quando uma nota se prolongava, ele esperava. Quando o som se dissipou, ajustou-se. Estava a ouvir o piano, respondendo-lhe, não o forçando a obedecer. O pianista sentiu a sua confiança vacilar. Não se tratava de adivinhação. Era a familiaridade. O menino sabia como se sentar, como respirar, como deixar falar o espaço entre as notas. Eram coisas que não se aprendiam em poucas aulas nem se adquiriam por acaso. Por outro lado, Catherine sentiu as lágrimas subirem-lhe aos olhos antes de perceber por quê. Agora, ela reconhecia a postura, a quietude que se apoderou do seu filho quando ele estava profundamente concentrado. William observava com uma incredulidade silenciosa, apercebendo-se do quanto daquilo tinha acontecido fora do seu campo de visão. A sala conteve a respiração, enquanto as notas finais se dissipavam. Louis deixou as mãos repousarem sobre as teclas por um instante. Depois, colocou-as no colo. Deslizou do banco, com cuidado, e ficou de pé, agora inseguro, subitamente consciente do silêncio que o rodeava. Ninguém aplaudiu de imediato. O coração batia-lhe forte contra as costelas, e no silêncio repentino e pesado, o único pensamento que lhe preenchia a mente era o seu treino. Deve se curvar. Era o que um músico fazia, e era o que um príncipe fazia. Inclinou a cabeça, numa reverência lenta e profunda. Mas o silêncio tornou-se mais pesado, embora reflexivo. Depois, os aplausos começaram, lentamente, espalhando-se pelo salão. Não de entusiasmo, mas de respeito. O pianista falou baixinho. A sua voz, delicada o suficiente para ser ouvida. Eu estava enganado, disse ele. Não foi um pedido de desculpas para chamar a atenção. Foi um reconhecimento. O Louis não respondeu. Ficou parado, com as mãos ao lado do corpo, sem saber o que iria fazer a seguir. Catherine foi a primeira a alcançá-lo, ajoelhando-se e puxando-o delicadamente para um abraço. William colocou uma mão firme no seu ombro. A festa continuou, mas o ambiente tinha mudado. As pessoas falavam de forma diferente depois. Menos sobre perfeição e mais sobre humildade. Menos sobre reputação e mais sobre saber ouvir. E para aqueles que lá estavam, a memória perdurou. Não porque uma criança tocasse piano, mas porque uma sala cheia de especialistas aprendeu, em silêncio, que tinha subestimado a pessoa mais calada ali presente. Então, o que acham disto? Acham que Louis herdou o talento da princesa Diana? E vocês já surpreenderam alguém que vos subestimou? Deixem os vossos comentários abaixo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal para mais conteúdos. E não se esqueçam de clicar no próximo vídeo que aparecer no ecrã. Você vai gostar.